Mastro, vamos continuar a falar sobre as manifestações. O que você queria pontuar? O Léo menciona que o presidente não está nem aí para quem está na manifestação, mas quem está na manifestação não está pelo presidente. Eu acho que o Léo não assistiu a Jovem Pan ontem. O Léo deveria ter assistido a Jovem Pan ontem, toda a programação que mostrou todas as manifestações que você não assistiu, porque todas as manifestações ninguém clamou pelo nome do presidente. As demandas foram as mais diversas possíveis e a maior parte delas é a restauração da democracia, a restauração do judiciário. Então, voltando à pauta principal, que era por que as pessoas se manifestam frente ao quartel e não frente ao parlamento, simplesmente porque frente ao parlamento não adianta. Primeiro, que essas pessoas seriam retiradas de lá à força pela Polícia Legislativa, como já aconteceu antes. Segundo, que a manifestação que nós tivemos, que foi eficaz frente à Câmara dos Deputados, que ajudou a passar a lei de ficha limpa, a lei foi atropelada, completamente atropelada pelo Judiciário. Prova disso é o Lula eleito. Então, o povo cansou da palhaçada. O povo cansou de ser feito de trouxa. O povo está na frente do quartel, de fato, sem saber exatamente o que pedir, porque é um pedido de socorro, é um pedido de restauração do processo democrático. E não há outra maneira de fazer isso em segurança, senão em uma área militar. Então, eles estão ali na frente, só não foram retirados ainda pela polícia porque é uma área militar. Em Porto Alegre, a polícia tentou retirar os manifestantes da área militar e o Exército prendeu um dos policiais por desacato, que estavam tentando retirar os manifestantes dali da frente. Então, esse é a maneira que deveria ser utilizada para fazer esses protestos frente ao parlamento, sim. Mas, como bem disse a Zoe, metade dos parlamentares ou estão censurados ou estão com o rabo preso na Suprema Corte. Então, não adianta, as pessoas entenderam, ninguém é bobo de ir para frente de um parlamento onde metade está censurada e a outra metade com o rabo preso para esperar a polícia chegar lá e tirar todo mundo na paulada. Então, essas pessoas estão pedindo socorro frente aos quartéis justamente porque essa é a maneira mais segura de tentar uma restauração do processo democrático. Porque se quiserem aqui mencionar que a eleição foi feita dentro do processo democrático, eleições limpas, tudo isso é questionável. Nós já citamos aqui diversos exemplos de que a eleição não correu de maneira imparcial para ambos os candidatos, de que houve ativismo judicial no processo eleitoral. Então, isso questionar essas pessoas de que estão frente ao Exército, beleza, é legítimo, tão legítimo quanto elas estarem lá à frente ao Exército. Só que, nesta altura do campeonato, as pessoas não veem mais nenhuma outra alternativa senão pedir socorro para as Forças Armadas. Agora, o que vai acontecer depois disso, e se vai acontecer, ainda não sabemos, mas deixa as pessoas manifestarem lá que elas estão dentro do direito delas. Olha só, gente, o antagonista ontem divulgou a informação de que o PL vai pedir a anulação das eleições. O partido estaria levando em conta ao menos 2 auditorias sobre urnas e questionando suposta parcialidade do TSE. Essa história virou uma discussão se realmente vai ou não ser feito esse pedido e se já existe realmente esse relatório. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 10h34. Paulinha, você quer me explicar um pouquinho mais sobre isso? Olha, esse relatório é um assunto que correu ontem, né? Se existiria mesmo esse relatório, se seria protocolado esse pedido. Eu sei que a Zoe conversou com várias pessoas hoje de manhã, estava vendo ela aí conversando, e ela tem mais informações a respeito desse pedido do PL e da existência desse relatório. Conta pra gente, Zoe. Bom, existe sim esse relatório, eu tive acesso a ele hoje de manhã, até tinha comentado com a Paulinha na redação, né, Paulinha? Existe, mas ainda não está pronto, precisa ser aperfeiçoado, tem algumas coisas aí ainda para serem inseridas, mas até dezembro deve ser entregue. E tem esse prazo, né? Esse até dezembro tem um prazo. Em relação às eleições, ele pode ser entregue até dezembro. Muito bem. O que você acha, Léo? Não, eu acho interessantíssimo, né? Bem como a fala do Caio, em que
motivou as pessoas a irem às ruas em frente a quartéis do Exército, das Forças Armadas, e não em frente ao Legislativo, é justamente o fato de que elas não concordam e não adianta pelas vias institucionais, pelas vias democráticas. Então elas precisam recorrer ao Exército. Léo, é que você eu gostei da justificativa no país que não existe. Eu gostei da justificativa, que pelas vias institucionais elas não conseguem. Então, para isso, precisa ter uma ruptura. Então precisa ter uma ruptura institucional. A Corte está falando perdeu o Mané. Então peraí. Então, pelas vias institucionais não dá certo e é preciso, então, haver uma ruptura. Está funcionando, a via institucional está censurando. Então precisa haver uma ruptura. Calando jornalistas. Você sugere o quê? Fechando. Você sugere o quê? O que você sugere, Zoe Martinez e Caio acabaram de pedir... Martínez acabaram de pedir golpe de Estado e ruptura institucional. Não, porque você... Acabaram de pedir. Léo, calma, vamos conversar com calma. O que você sugere? Para acabar com a inconstitucionalidade do ativismo judicial. Legislativo. Funcionou essa história? Mas não interessa, não funciona. Não tem saída fora da democracia. Não tem saída fora da democracia. Mas eles saíram da democracia. Eles não estão jogando mais dentro da democracia. Você precisa ter uma ruptura institucional? O Bolsonaro tentou a todo custo. O Bolsonaro tentou lutar contra esses ministros, contra essa inconstitucionalidade dentro das 4 linhas da Constituição. Vocês mesmos se entregaram aqui. Entregaram o quê, Léo? O Bolsonaro jogou dentro das 4 linhas da Constituição. Leonardo, se desculpe publicamente. Só um minuto. Te pedir só para que vocês falem um de cada vez, porque senão quem está no rádio não entende nada. Por favor. Maravilha, Paulo. Só fiquei indignado porque eu estou dizendo que é preciso o processo, caso essas pessoas tenham reclamações a serem feitas, façam pelas vias democráticas, institucionais e legislativas. Não tem essa de que não dá certo e para isso você tem que ter uma ruptura institucional, como eles sugeriram aqui. Mas você sugere o quê? Não, eu sugiro tudo menos uma ruptura institucional. Você sugere o quê? Que continuem calando a boca das pessoas que tudo menos uma ruptura institucional. Tudo menos uma ruptura institucional. Tudo menos uma ruptura institucional. Mas vamos lá. Por exemplo, essa ação que o PL entrou é legal. Não é ilegal essa ação que o PL entrou. É uma ação legal. Vai dar em alguma coisa? Deve dar entrada até dezembro. Até dezembro vai entrar. Isso é legal, isso não é ilegal. Isso é legítimo, é do jogo. O PSDB fez isso em 2014. Não pedindo anulação, mas pedindo a recontagem. Isso, Aécio. Outro que também não aceita perder, não aceita derrota. E aí eles, tudo bem, é legal, é legítimo, vocês podem fazer isso. Vai dar em alguma coisa? Vai dar em nada. Tudo isso vai ser em vão. Podem entrar com ação, podem entrar com enquete, podem ir pra rua, podem fazer tudo isso, é legítimo, é legal, bacana, não estou mandando prender ninguém, nem acho que o PL tem que ser responsabilizado criminalmente por conta disso. Não, é legal, mas vai dar alguma coisa? Não, porque isso é piada e simplesmente discurso de derrotado, de perdedor que não aceita que perdeu, ponto, acabou. Zoe. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, esse discursinho dele de amar a democracia, gente. Olha a tranquilidade com que esse garoto fala aqui sobre um assunto tão sério. Não vai dar em nada, dá risadinha. Cara, você não percebe que quando o Bolsonaro era presidente, esse ativismo judicial já estava grande. Imagina agora o Supremo junto com o Executivo, o que vai acontecer? Quantas vozes mais vão precisar ser caladas? Quantas pessoas mais vão ter que fugir do país, deixando a família para trás? Para vocês, esquerdistas, caírem na real, para perceberem o que está acontecendo. E não só os esquerdistas, como pessoas que se consideram de direita, ou até de centro, que não percebem a gravidade do que está acontecendo no país. O que mais precisa acontecer, Léo? O que mais? Quem precisa ser preso por crime de opinião? Quem mais precisa ser preso por crime de opinião? Que outro parlamentar tem que perder o mandato para você perceber que a gente vive em tudo, menos num Estado democrático de direito? Que há muito tempo o Supremo não segue a Constituição. A gente não vive numa democracia. O jogo é sujo. O Bolsonaro jogou dentro das 4 linhas. Tentou combater o ativismo judicial do Supremo dentro das 4 linhas. E olha no que deu. Mais perseguição a jornalistas. Prisão do Daniel Silveira. Canais de direita sendo desmonetizados para forçar a pessoa a calar a boca, porque sabem que o sustento da Bárbara do Teto Alicei era o sustento dela, o canal dela do YouTube. Desmonetizaram para forçá-la a calar a boca.
Olha o que a gente está vivendo, menino. Quando que você vai cair na real? Quando chegar a tua vez, e vai chegar, você pode ter certeza. Você pode ser amiguinho do Zé Dirceu, você pode ser amiguinho do Boulos, que na primeira que você fizer, que for contra eles, que desagradar aí o Boulinho e o Zé, vão calar a tua boca também. Não pense que a censura é só para um lado, Léo. Eu volto a repetir isso aqui, Léo. A censura vai chegar em você também. E você vai se arrepender e pode fazer essa carinha mesmo. Mas eu não tô fazendo cara nenhuma. Não, essa carinha aí. Eu tô sério. Bem, você pode fazer essa carinha aí. Eu tô sério. Mas você vai lembrar do que eu tô falando, Léo. Tá bom. Você vai lembrar. Okay. É só não cometer crime. É indignante, pra mim é indignante, de verdade. Só um minuto. Deixa eu só receber aqui quem nos acompanha através do rádio. São 10 horas e 41 minutos. Para vocês que nos acompanham, nós estamos discutindo um pouco o possível futuro pedido de anulação do PL das eleições de 2022. Terminaram? Podemos? Posso passar para o Márcio? O New York Times já fez matéria falando sobre o ativismo judicial, sobre como o Supremo finge um inimigo, coloca um inimigo aí que a democracia tem risco para justificar eles não cumprirem a Constituição. Eles irem contra a democracia. O New York Times já falou sobre isso. Até o New York Times, que é esquerdista. A Carla Zambelli e o Figueiredo estão lá em Washington denunciando o ativismo judicial brasileiro, o que está acontecendo. Mas é bom que o mundo tome conhecimento do que está acontecendo, Léo. Léo, cai na real, menino. Cai na real. Vamos lá, Zoe. A solução é destituir os ministros. Peraí. A solução é impeachment, que não... Só um minutinho. Peraí. Aqui tem uma certa ordem aqui. Pode não parecer às vezes, mas tem. Meu querido Mastro, a palavra é sua. Querido, calma. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mastro. Tentar fazer um raciocínio aqui com você. O PL vai pedir a anulação das eleições do segundo turno. Mas a pergunta que eu te faço é: e a bancada que foi eleita, os parlamentares? Governadores. Aí não. Paulo, antes de começar a responder sua pergunta, eu preciso só fazer uma observação aqui, que primeiro eu tenho o maior respeito pelo Léo, por quem pensa diferente de mim, isso nunca foi um problema no debate e nunca será. Agora o Léo fica criando insinuações a fim de criar um comprometimento, talvez até jurídico, através da minha fala, colocando palavras na minha boca que eu não disse. Mas tá gravado, Léo, eu peço que você não seja mau caráter a esse ponto, porque eu de maneira nenhuma estou aqui tentando te comprometer através da sua fala. Mas eu também não, mas pedir ruptura institucional não pode, cara. Eu estou falando, Leonardo. Você me interrompeu, eu vou te interromper. Você não me interrompeu, turma. Vamos lá. Então, eu peço que você, por gentileza, compreenda o português que eu falo e não o que você entende. Agora, para responder a pergunta, o Léo finge viver numa democracia que não existe. Essa democracia já foi atropelada pelo Poder Judiciário há muito tempo. A Constituição já foi suspensa, inclusive em voto de ministra do STF. Então, não adianta fingir uma democracia que não existe. E talvez ele finge justamente porque ele é amigo das pessoas que disseram que quando tomassem o poder, iriam tomar o poder que é diferente do que ganhar as eleições. Então o Léo só está com este pensamento ainda, fingindo viver uma democracia, porque ele faz parte do time que disse que não chegaria às eleições através da vitória, mas sim da tomada do poder, que seria diferente do que ganhar as eleições. Essa é a pessoa que o Léo anda e é por isso que ele finge viver numa democracia inexistente. Pelo voto. Ele finge viver, não foi o que o José Dirceu disse. Mas chegamos pelo voto. Uma democracia inexistente, chegamos pelo voto. Onde os pilares da democracia, que seria autonomia e isonomia entre os poderes, já não existe mais, porque o Poder Judiciário atropela a Constituição, atropela o Parlamento e cala principalmente a voz do povo, através do Parlamento e através da mídia, que somos nós. Então, assim, esse pedido de anulação do PL, ele vazou pelo antagonista, mas ele vazou sem ter finalizado. O PL se pronunciou, ainda a Zoe disse isso, os trabalhos vão até dezembro, não se sabe o que vai acontecer, mas é prematuro dizer que o PL vai pedir a anulação das eleições. Não se pode dizer isso até o momento.